Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e evolução, dando sequência aí nas nossas aulas de química. Hoje nós vamos falar de bases, né? Trabalhar com base é bem mais fácil do que ácidos, né? E a nomenclatura da base é muito simples, não segue uma nomenclatura mais complexa como a dos ácidos. E volto a refrisar que nós temos alguns ácidos que não seguem aquela nomenclatura, aquela regra de nomenclatura do delta lá que eu passei na aula passada para vocês, tá certo? E diante disso, faz necessário vocês descobrirem isso através de estudos, tá? No livro didático lá, porque não dá pra gente abordar tudo, ninguém aborda tudo. E aí o aluno ele vai descobrindo outras coisas através de estudos, correto? Mas, a grosso modo, né, para você dar o passo inicial, as nossas aulas está sendo fundamental aí para você interpretar, entender os conceitos básicos. E claro, à medida que você for evoluindo nos estudos, aí você vai conseguir coisas mais complexas. Mas, por exemplo, a base, basta você saber o tipo, né, de molécula que ela é, né, qual que é o comportamento dela e os tipos de reações que envolvem as bases. Mas vamos lá, ó. O que é uma base? Base é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação iônica liberando íons OH-. Esse íon OH- aqui é chamado de hidroxila, tá? Ó, vou até colocar aqui na frente aqui, ó. Hidroxila. Ó, hidroxila, de hidróxido. Alunos, química, você tem que aprender a fazer diferenciação, correto? O ácido, ele sofre ionização em solução aquosa. A base sofre dissociação iônica. Qual é a diferença? A diferença é que no ácido, ao liberar o H+, esse H+, vai praticamente, ele não vai ficar solúvel em água, ele vai sofrer uma pequena reação e agregar, e ser agregado das moléculas de água ali, formando o hidrônio. É como se a ionização fosse uma reação química. Aqui não. Aqui o que ocorre é uma separação de íons. Ó. Então, por exemplo, KOH é uma base, tá? Correto? KOH é uma base. Ca mais OH. Então, aqui ocorreu uma dissociação. Ca mais, ó. Perdão. KOH formando K mais OH menos. Tá certo? Aqui ocorreu uma separação de íons. Isso significa que se eu tirar a água, essa base vai voltar à sua forma original, sua molécula vai voltar à forma original. Ah, professor, mas conduz corrente elétrica? Conduz corrente elétrica, porque essa dissociação iônica aqui também libera íons, né? Então, em solução aquosa, a água também conduz corrente elétrica, tá certo? A mesma coisa acontece aqui, ó, CaOH com índice 2 aqui, tá? Ca+, lembrando que esse índice aqui, ó, ele é a valência do cálcio, tá? Correto? Liberando duas moléculas de hidroxila aqui, dois íons, né? De hidroxilas aqui, OH-. Uma coisa importante que quero ressaltar para vocês, tá? Na química, nem tudo que tem OH no final é base, tá? Por exemplo, na química orgânica, todo OH, hidroxila, tem que vir acompanhado com metal. Você vai perceber que aqui é metal, ó, são cátions. Porque se eu tiver um carbono com OH assim, isso aqui não é base, tá? Com ligação covalente, ó. Isso aqui é um álcool na química orgânica, tá? Na inorgânica, o OH sempre vem acompanhado com um metal aqui, ó. Pode ver que K e Ca são metais alcalinos aí, correto? E dentro dessa visão que eu estou passando para vocês, faz necessário vocês diferenciar isso. Porque se eu tiver, por exemplo, uma substância assim, ó, isso aqui, ligado a carbono, isso aqui não é base, tá? Com ligação covalente de carbono não é base. Isso aqui na química orgânica, ou ele é um álcool, ou ele é um ácido carboxílico, assuntos que nós vamos abordar posteriormente,
tá certo? Então, para vocês terem uma ligeira interpretação correta, né? Assim, você olhar uma molécula e enxergar que ela é uma base, basta você perceber que a hidroxila OH está intimamente ligado com um metal, tá certo? Se ela estiver ligado com metal, né? Uma ligação iônica até, porque formam íons, né? Ela é uma base, tá certo? Toda base é um composto iônico. Bom lembrar, ó, vou até escrever aqui, ó. Toda base é um composto iônico. É um composto iônico. Se ele é um composto iônico, ela conduz corrente elétrica, sim, com certeza. Essa é a diferença. Aí, se você tem uma molécula lá e ela tem OH no final e você quer saber se é da base, joga na água, certo? Põe lá os 2 fiozinhos lá no eletrodo lá com a lâmpada, se acender é uma base. Diferentemente daquela situação que eu falei para vocês da glicose, lembra da glicose? Por que a glicose não pode ser considerada um ácido, já que aqui tem, isso aqui dá a impressão que é uma base, né? Já que esse hidrogênio aqui é um hidrogênio ligado ao oxigênio mais eletronegativo, formando pontos de hidrogênio. Quando eu jogo a glicose na água, ela não libera íons, correto? Se não liberam íons, não é base. Então, professor, espera um pouquinho. Nós podemos dizer que a química inorgânica, a grande maioria das substâncias são compostos iônicos? Com certeza. Conduzem corrente elétrica em soluções aquosas? Com certeza. Professor, como que eu poderia dizer, eu poderia falar, né, sobre uma substância como a glicose que não conduz corrente elétrica? Se ela não é um composto iônico, ela é o quê? Ela é um composto molecular, tá? Tipicamente de ligações covalentes. Então não libera íons. As ligações iônicas, aqui ó, nós temos uma ligação iônica entre o K e o OH. E aí ocorre liberação de íons em soluções aquosas, tá certo? Isso que vocês têm que ter a noção aí. Então toda base é um composto iônico. Maravilha! Ô professor, como é que dá nome nisso? Vamos lá. KOH. Nós temos aqui a hidroxila, né? Então nós vamos colocar hidróxido de potássio. Maravilha, ó. Hidróxido de potássio. Esse é o nome. Sempre, né? Hidróxido mais o nome do elemento associado ao OH. Então quer dizer que aqui, professor Luiz Caio Ferreira, é hidróxido de cálcio? Com certeza. Hidróxido de cálcio. Aluno, isso aqui é fácil, não é difícil não. Coisinha básica aí, certo? Mas tem um porém, tá? Eu posso ter, né, numa tabela de cátions e ânions, agora vamos pegar nossa tabela aqui, ó. Nossa tabela, nós temos a tabela periódica, fundamental para os conhecimentos de química, e aqui nós temos as tabelas de cátions e ânions. Você vai lá nos cátions, ó. Tá? Vai lá nos cátions. Você vai perceber que as tabelas de cátions, existem os cátions fixos, né, que tem apenas um número de NOx, tá certo? No caso, potássio e cálcio apresenta apenas um número de NOx. Mas eu tenho, por exemplo, o Fe mais 2 e o Fe mais 3. Esse aqui, ó, em contato com o OH, vai formar uma base FeOH2 aqui. E esse aqui, OH- em contato com a base, vai formar FeOH3. Certo? Correto? Maravilha? Olha lá. Aqui, ó. Aqui eu tenho elementos de transição. Lembra dos elementos de transição aqui do centro? Eles apresentam NOx variáveis, ó. Veja bem que o grupo 1A e 2A da tabela, NOx fixo, ou seja,
todos os elementos do grupo 1A vão formar cátion monovalente. Todos os elementos do grupo 2A, cátion bivalente. 3A, os cátions como alumínio, galho, são cátions trivalentes. Percebe como o conhecimento da tabela periódica é imprescindível? Não dá para fugir dela? Não tem como, tá? Se você quiser estudar química sem tabela periódica, você não vai aprender. É simples assim. Então aqui, ó, os elementos de transição, eles apresentam NOx variável. Lembra da transitividade dos elétrons da penúltima para a última camada? Ora o ferro vai reagir liberando 2 elétrons, ora o ferro vai reagir liberando 3 elétrons. Pois é, quando libera 2, olha lá, ó, eu vou ter o FeOH2. Quando libera 3, FeOH3. Ih, professor, aí o nome fica diferente, hein? Com certeza. Como é que vai ficar o nome disso agora? Ó, vamos lá. Eu tenho o FeOH2, certo? Vou dar o nome aqui, ó. Você pode usar 2 termos, tá? 2 situações. A primeira é colocar em algarismo romano, na frente do nome, o NOx do ferro, né? O índice da hidroxila aqui, 2. Então, tipo, hidróxido, ó, hidróxido de ferro 2. Correto? Maravilha? Ou você pode utilizar a terminação oso para o menor NOx, para o maior NOx férrico. Então, tipo, eu tenho aqui FeOH3, aqui eu vou ter, né, seguindo a primeira regra ali, ó, hidróxido de ferro, opa, eita, errei aqui, de ferro, ó, ferro 3, correto? Aí, eu posso utilizar a segunda regra, hidróxido, vou colocar uma cor diferente aqui, para destacar, ferroso, certo? Hidróxido férrico. Ah, professor, quer dizer que para o menor NOx, que é o 2, eu uso terminação oso, ferroso. Para o maior NOx, terminação 3, eu uso férrico. Eu posso usar essas 2 nomenclaturas, tá? Geralmente, em exercício de cálculo estequiométrico, que serão as nossas próximas abordagens, né? Na nossa sequência de aulas de química, o nome ele vem assim, ó, hidróxido férrico reagindo com ácido fosfórico. Aí o aluno, ele não estudou direito, ele não aprendeu direito a questão da nomenclatura, tá? Ele acaba não conseguindo fazer o exercício. Volto a lembrar que as nossas aulas são aulas complementares, não substitui o professor na sala de aula, não substitui, né, aquela aula que você tem dentro da sala, e nem substitui os livros didáticos. Assistindo às nossas aulas, se você continuar estudando, você adquire mais conhecimento, tá certo? Então, né, pegando a nossa tabela periódica, eu dei o exemplo do ferro, tá? O ferro é um exemplo, mas por exemplo, ó, se você pegar aqui, ó, nessa parte aqui, eu tenho uma tabela que eu comprei numa livraria, tá? Nas livrarias aí vende tabelas periódicas, mas a minha aqui, ela tá aqui com as tabelas de cátions, olha lá, valências variável, ó, tá certo? Então ela apresenta a valência variável aqui. E nós temos o cobre, que tem uma valência variável. O cobre ele tem Cu mais e Cu2 mais. Ele pode ter valência 1 e valência 2. Então, o cobre de valência 1 vai formar o CuOH, correto? CuOH. Então, ele vai vir como hidróxido cuproso ou hidróxido de cobre 1. CuOH2, hidróxido cúprico, hidróxido de cobre 2. Quer ver? Ó, nós temos aqui, nós temos o cromo. Ó, o cromo é 2 e 3, igual o ferro.
Cromo 2, hidróxido, vai se formar CrOH2, tá certo? CrOH2, certo? Hidróxido cromoso ou hidróxido de cromo 2. CrOH3, hidróxido crômico ou hidróxido de cromo 3. O mais complicado, eu acredito, vou até fazer um rascunhozinho aqui, ó. Eu acho que é o Pb. O Pb tem mais 2 e o Pb tem mais 4. O Pb mais 2 vai formar OH2. O Pb mais 4 vai formar OH4. Hidróxido de chumbo 2, professor, hidróxido de chumbo 4. Tá certo? Tá certo. Então é fácil. Mas e a hora que apareceu o outro nome? Chumboso e chúmbico? Não. Aqui, ó, é o hidróxido plumboso e o hidróxido plúmbico. Ai, professor, já começou, hein? Oh, plúmbico e plumboso, por que plúmbico? Porque chumbo em latim significa púmblio. Se você olhar a tabela periódica, você vai perceber que os elementos, eles têm um nome e aparece como símbolo outro nome. Por exemplo, se eu pegar o oxigênio é O. Então, a simbologia bate com o nome. Agora, o sódio é Na. A simbologia não bate com o nome. Por quê? Porque o sódio em latim significa nádium. E isso aqui é uma característica latina, né? A tabela periódica segue os princípios latinos, de latim. Pois é, entenderam? Então, o chumbo é plumbo em latim. Por isso, plumboso e plúmbico, plúmbio, tá certo? Chumbo é plúmbio, então ele vai ser plumboso e plúmbico, tá? Na sua denominação latina, tá? Então, é isso, alunos. As bases, elas têm essa referência aí de oso e ico. Não é difícil, é coisa simples, tá? Agora nós vamos fazer as reações de neutralização ácido-base. Então, vocês entenderam a nomenclatura da base? Muito simples, tá? Basta eu ter um OH aqui, né? Junto com um metal, eu já tenho uma base. Sofre dissociação iônica em solução aquosa, conduz corrente elétrica normal, tá certo? E automaticamente ela tem a nomenclatura com o hidróxido no início aqui, ó, e o nome do elemento que está associado à hidroxila. E as reações, professores, de ácido-base? Como é que fica essas reações aí de neutralização? Ácido neutraliza a base. Lembra que eu fiz um comentário de uma moça no interior de São Paulo que o namorado ciumento jogou ácido no rosto dela? O pessoal foi querendo socorrer na mais alta intenção de boas vontades, né, de desejo de socorrer, jogou água no rosto para tentar limpar o ácido. Só acelerou o processo. Tá certo? Os médicos tentou salvar, né, a pele da moça, mas já era tarde, ela ficou com o rosto totalmente desfigurado. O certo é passar um pano seco e jogar alguma coisa, uma substância que neutraliza o ácido. Tá? Então, na química inorgânica, base neutraliza ácido e ácido neutraliza base. Certo? Então, ácido mais base, certo? Numa reação química vai formar sal mais água, correto? Então vamos pegar uns exemplos. Vamos pegar aquela nossa base ali, KOH, vai reagir com um ácido, HCl, ácido clorídrico aí. Reação muito simples, ó. Primeiro, já pode colocar água aqui, ó. H2O. Da onde veio o H2O, Luiz Caio? Um H daqui dá H2. Com O aqui. Então quer dizer que agora é só pegar o K e emendar com o Cl ali? Sim. Está balanceada essa equação, ó. Ela já fica automaticamente balanceada, ó. 1 mol, ó. Veja bem, a cada 1 mol de KOH são necessários 1 mol de HCl
que produz 1 mol de KCl e produz 1 mol de água. Nossa, professor, 1 por 1? 1 por 1. Quer dizer que se eu tiver 18 gramas aqui, serão aproximadamente... Não, porque aqui, 1 mol disso aqui não pesa 18 gramas, tá? Tem que ver isso aí. Aí eu tenho que ver quanto que pesa a molécula. Mas dá pra ver, ó. O potássio, eu não decorei a massa ainda não, viu? Pensar, o potássio, a massa dele é 39. Isso, 39. Eu não decorei. E nem deve decorar, tá? Vocês alunos aí acham que tem que decorar a tabela periódica. O número atômico do potássio eu sei que é 19. Já está familiarizado, mas a massa dele não. Ele tem 39 gramas de massa. Mais uma do hidrogênio dá 20. Mais 16 do nosso amigo ali, oxigênio. Então aqui mais ou menos 36 gramas por mol. Vamos colocar assim, tá? Em termos de massa. Tá? 1 mol, 36 gramas. O HCl, 35,5. O Cl, né? Perdão, 35,5 mais um do hidrogênio, 36,5 gramas. Só quase igual. Aqui, 35,5 mais 19. Quanto dá isso? 35,5 mais 19, não, mais 39. 74 é 39,10, né, o potássio. Vamos arredondar para 39. 74 gramas, ó. E aqui 18 gramas. Então, a cada 36 gramas desses, são necessários 35,5 gramas desse, 74 gramas desse, 18 gramas desse. A gente já dando uma palhinha de estequiometria aí para vocês. Ah, professor, faz um mais assim, legal, um mais bonito. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o CaOH2 mais H3PO4. Correto? Base e ácido, certo? Base e ácido. Já tenho que colocar aqui o H2O. Já vamos, né? Já vamos colocar ali o H2O porque a gente sabe que vai formar água. O Ca, de onde vem o H2O? OH com o H aqui, tá aqui. Então o Ca vai entrar no lugar do H aqui, ó. Então ele vai ficar Ca3, aqui no rodapé, tá vendo? E o PO4 vai encaixar no lugar do OH aqui, ó. Então você vai encaixar aqui PO4 com 2 aqui, que é o índice do cálcio. Maravilha, professor Luiz Caio. Que legal, rapaz. Olha, que bacana. Encaixou certinho, igual o brinquedo de criança, isso. E agora, o que eu faço? Balancear. Balancear. Ô, professor, como é que eu faço para balancear uma reação química, hein? Olha, você vai seguir regras básicas, tá? Você vai deixar o hidrogênio por penúltimo, sendo o penúltimo elemento, e o oxigênio sendo o último. Nenhum balanceamento, tá certo? Então, vamos lá. Balanceamento é coisa básica na química, tá? A gente não vai dar uma aula aqui só, gravar, fazer uma videoaula só para balanceamento, isso é básico. A mesma quantidade que eu tenho que ter aqui, eu tenho que ter aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho 3 cálcio, ó, tá vendo, ó? Aqui eu só tenho 1. Então, mas qual é o primeiro elemento que eu devo começar? Começa na reação de neutralização, começa pelo cátion da base. Sempre. É mais fácil. Então, 1 aqui, 3 aqui. Então, você já vai colocar 3 aqui para balancear. Esse 3 vai multiplicar todo mundo aqui, tá? Beleza. O PO4, ó, P, olha lá, ó, aqui tem 1 só, tá vendo? Aqui ele está dentro do parênteses, ele está com 2. Porque esse 2 multiplica todo mundo dentro do parênteses, certo? Então, eu vou colocar 2 aqui, eu equilibro todo mundo. Agora, falta quem? Hidrogênio e oxigênio. Quantos hidrogênio eu tenho aqui? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, ó, porque esse 3 multiplica esse 2 aqui, ó. Isso você precisa saber. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 6 aqui e 6 aqui, dá 12. Aqui eu só tenho 2, então eu vou colocar 6 vezes 2, 12. Agora, o oxigênio ele vai estar praticamente, automaticamente balanceado. Quer ver, ó? Um oxigênio aqui dentro, né? 3 vezes 2, 6. 6 oxigênio. 2 vezes 4 aqui dá 8. 8 dessa molécula mais 6 dessa me dá 14. Vamos lá. 2 vezes 4 aqui, 8. 6 vezes 1 aqui, 6. 8 daqui com 6 daqui também dá 14. Correto? Maravilha? Balanceado. Isso significa o quê?
que a cada 3 mols dessa base, são necessários 2 mols de ácidos para formar 1 mol de sal com 6 mols de água. Nossa, professor, que maravilha! Maravilha! Legal, né? Bacana! E então a gente já consegue, de uma determinada forma, fazer uns 2, 3 exercícios básicos para fazer uma revisão da aula passada, né? A aula passada nós fizemos a nomenclatura dos ácidos e não fizemos exercício. Deixamos para fechar o pacote aqui, né? Com as bases, entenderam? E a gente poder resolver uns 2, 3 exercícios agora. Mas vamos fazer diferenciação química. A regra para você aprender, diferenciação. Vamos fazer uma diferenciação entre base e ácido. Vamos lá. A base sofre dissociação iônica. Não, para tudo. Aqui vai ser o ácido, aqui vai ser a base, tá? Porque primeiro eu vou falar do ácido, depois eu vou falar da base na sequência das aulas. Então vamos lá. Ácido. Toda substância que em solução aquosa libera íons H+. Base. Toda substância que em solução aquosa libera íons OH-. Certo? O ácido sofre dissociação. Opa, volta. Tá vendo? Tá vendo como é que é difícil fazer a diferenciação? É raciocínio. Vamos de novo. Vai em casa. Participa da brincadeira. Faz assim com as mãos, ó. Aqui é o ácido, aqui é a base, certo? Vamos lá. Ácido, toda substância que libera íons H+ em solução aquosa. Base, toda substância que libera íons OH- em solução aquosa. O ácido sofre uma ionização, a base sofre dissociação iônica. O ácido tem sabor azedo, a base tem sabor adstringente. O ácido conduz corrente elétrica, a base também conduz corrente elétrica, ambas em soluções aquosa. Tá certo? Correto? O ácido, ele é mais eletronegativo, a base é mais eletropositivo. Por quê? Porque a base é sempre formada por metais do grupo 1A e 2A da tabela periódica. Você tem ácido forte e bases fortes. O ácido forte, ele tem alto poder reativo, sofre ionização com muita facilidade, tá certo? E conduz corrente elétrica com maior intensidade. A base forte também tem alto poder reativo, sofre dissociação iônica com maior facilidade e tem alto poder de conduzir corrente elétrica como o ácido, correto? Então, quanto mais forte a base, maior a condutibilidade elétrica. Quanto mais forte o ácido, maior a condutibilidade elétrica. Quanto mais fraca a base, menor condutibilidade elétrica. Quanto mais fraco o ácido, também menor condutibilidade elétrica. Percebe como é que essa diferenciação é importante? Ácido neutraliza base, correto? E base neutraliza ácido. Por quê? Porque um tem um teor alcalino, mais eletropositivo, o outro tem um teor eletronegativo, menos alcalino. Correto? Entendeu, alunos, a diferença entre ácido e base? Entendeu? Um neutraliza o outro, tá certo? Então, vamos fazer 2 exercícios básicos, tá? 3 exercícios, melhor, básicos, dessa aula nossa aqui. Depois a gente, nas próximas aulas, a gente aprofunda mais o assunto, ok? Vamos lá? Bom, agora, para fechar a fatura, né? 3 exercícios aí, nível de vestibulares de segunda fase, FUVEST, nós temos um da FRJ aí, questões abertas, tá? É claro que nós não, ao introduzirmos esses exercícios aqui, nós fizemos um resumo do enunciado, para não ficar muita coisa para escrever e ir direto ao assunto, porque o mais importante aqui é fazer vocês pensar e aprender o conteúdo. Vamos lá, ó. Quantidades adequadas de hidróxido de magnésio podem ser usadas para diminuir a acidez estomacal, certo? Qual o ácido presente no estômago principal responsável pela acidez do suco gástrico? Essa é a primeira pergunta. Escreva a equação de reação entre esse ácido e o hidróxido de magnésio. Então, vamos repetir? Ó,
Quantidades adequadas de hidróxido de magnésio podem ser usadas para diminuir a acidez estomacal, aquela queimadura que dá no estômago. Qual o ácido presente no estômago principal responsável pela acidez do suco gástrico? Escreva a equação de reação entre esse ácido, né, e o hidróxido de magnésio. Alunos, talvez você fale assim, pô professor, mas em química tem que saber o ácido do suco gástrico e tal. Nos livros didáticos convencionais aí é comum aparecer, né, que o suco gástrico é formado por um ácido, e esse ácido é o ácido clorídrico. Então eu vou responder aqui, vou responder aqui mesmo na frente, é o HCl, tá? HCl. Então no caso aqui seria a primeira resposta, né? HCl, nome ácido clorídrico. Lembrando que ele é um hidrácido. Se ele é um hidrácido, ele é sem oxigênio. Sem oxigênio é hídrico. Certo? Então, o ácido clorídrico, respondendo a primeira pergunta. A segunda, na mesma pergunta, ele fala o seguinte, escreva a reação entre esse ácido e o hidróxido de magnésio. Então, eu tenho que saber o que é hidróxido de magnésio. Magnésio é um elemento do grupo 2A da tabela periódica. Se ele é 2A, ele tem valência 2+, como íon, né? Na tabela de cátions ele vai aparecer 2+. E ao configurar a base, então eu tenho isso aqui, Mg mais 2, né? Com uma base OH-, juntando esses dois, eu vou ter o quê? Eu vou ter um MgOH2, certo? MgOH2, já fazendo a reação com o HCl. Lembrando que reação ácido-base são reações de neutralização, melhor, eu já vou colocar, né? Deixa eu dar um espacinho aqui, eu já vou colocar o H2O ali. Maravilha, maravilha. Da onde vem o H2O, professor? HA, com outro H aqui dá H2, mas esse O, H2O. Então, significa que o Mg vai vir aqui na frente, o ânion do ácido vai encaixar aqui onde está o OH, E aí eu vou ficar com Cl2. Maravilha. Como aqui, é 1, né? O Mg vai entrar no lugar do H, Mg1. Ô, professor, beleza, e agora? Agora tem que balancear a equação, né? Não existe reações químicas. Todas as vezes que o vestibular ou uma prova de escola pedir para vocês, alunos, fazerem uma determinada reação química, tá? Vocês têm que balancear no final, porque senão tá errado, tá bom? 1 Mg, tranquilo, tá balanceado. O problema está no cloro, O cloro está com 1 aqui e aqui ele está com 2. Então eu vou jogar 2 aqui na frente. Correto? Maravilha? Agora eu tenho 2H aqui, 2 vezes 1, 2. Com 2H aqui dá 4. Aqui eu só tenho 2. Então eu jogo 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Ok? Tranquilo? Maravilha. Agora vamos balancear o oxigênio. O oxigênio tem que estar automaticamente balanceado. 2 oxigênio aqui, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Lembrando que esse 2 multiplica todos os elementos da molécula aqui. Certo? Então, para cá, aqui ficou 1, aqui ficou 1. Então, para cada 1 mol de leite de magnésio, são necessários 2 mols de ácido para produzir uma reação de 1 mol de cloreto de magnésio. Depois nós vamos ver isso aqui. Para formar 2 mols de água. Essa é a reação, é a proporção estequiométrica da reação, né? A cada 1 aqui, são necessários 2 aqui para formar 1 aqui, 2 aqui. Maravilha! Exercício fácil, tá? Mas assim, o aluno que não estudou, que não viu nada, ele não consegue fazer. É fácil para quem está aí em contato com a coisa, né? Contato com os livros didáticos aí e assistindo às aulas. Correto? Maravilha? Agora nós vamos resolver o exercício número 2, né? Que tem uma cara bonita, né? Não é uma cara bonita, vamos dizer assim. Ele tem um formato legal que dá pra gente refletir sobre tabela periódica e seus conceitos. Tá escrito assim, É um exercício da FUVEST, segunda fase, tá? Um elemento metálico M forma um cloreto
de fórmula MCl3. Então, ele forma um cloreto de MCl3, correto? D, a fórmula do elemento M com o sulfato. Você vai tirar o M daqui e vai associar ele com o sulfato, tá? E montar a fórmula. Alunos, se você pegar aqui, ó, a tabela de cátions e ânions, principais ânions, ó. Aqui eu tenho os ânions em enxofre, nessa parte aqui, tem sulfeto, sulfito, sulfato, tiosulfato, tetrationato, hipossulfito, são todas as classes de ânions que contêm o elemento enxofre S. Ah, professor, então quer dizer que eu vou ter que decorar isso aqui? Gente, na vida não se decora nada. O que você faz é ter uma intimidade com a coisa. O que eu tenho a dizer para você, aluno? O que eu recomendo a você? Que todas as vezes que você for estudar, fazer as suas resoluções de exercícios juntamente com os livros didáticos, esteja com a tabela na mão. Tá certo? Esteja com a tabela periódica e com a tabela de cátions e ânions na mão. E olha, a hora que você não souber o nome, você vai lá, olha quem é, coloca a fórmula e o nome na frente. Com o passar do tempo, você não vai precisar mais olhar. Sabe por quê? Porque alguns ânions você já vai ter uma certa intimidade. Né? Você vai pegando uma certa intimidade com essa tabela. E aí, alguns ânions você já vai decorar espontaneamente. Agora, você ficar aqui tentando decorar isso não é o ideal. O ideal é que todas as vezes que você for resolver exercícios de ácidos, sais e bases na química orgânica, é você usar a tabela de cátions e ânions como suporte de apoio, tá? Então tá aqui, ó, o MCl. Aí eu quero pegar o M e fazer o que ele formaria, né, da fórmula com o sulfato. O sulfato é esse aqui, ó, de acordo com a tabela de ânions, né, da série dos enxofres, o sulfato tem esse formato aqui, correto? A gente sabe que nós estamos na química orgânica. Na química inorgânica, perdão. Compostos inorgânicos, na sua grande maioria, são compostos iônicos, correto? Então, esse M aqui, ó, o que ele daria se eu unisse ele com sulfato? Primeiro, eu tenho que saber qual que é a cara dele, né, a valência. Então, se eu separar esses dois aqui, o M do Cl, eu vou ficar com um M mais 3, né, fazer a dissociação iônica igual na base lá, o Cl menos, né? Como eu tenho 3 aqui, 3, tá certo? Então, o meu M, ele é um cátion trivalente, né? Ah, professor, então quer dizer que ele é do grupo 3A da tabela periódica? Ele libera 3 elétrons. Calma, porque eu tenho cátions na minha tabela de cátions e ânions que tem valência 3. Esqueceu que o ferro, ele é bivalente e trivalente? Esse M pode ser um ferro. Então vá com calma. Se ele não falou nada, a gente sabe que ele é um metal, né? Ele é metálico, o M. Ele pode ser o alumínio, né? Você pegar lá, por exemplo, no grupo 3A, o alumínio ele tem valência fixa mais 3. Mas ele pode ser o ferro, tá certo? Então, nós temos na tabela de cátions lá, elementos que têm valência 3, que não precisa ser necessariamente do grupo 3A, ok? Então, vamos lá. Então, o que eu quero? Eu quero a fórmula desse com esse. Então, aqui, ó, M mais 3, eu quero associá-lo, formar uma molécula aqui entre esses dois. Olha lá, ó. Valência do ânion vem no M, M2, valência do cátion vem no SO4. Vou colocar entre parênteses aqui, né? Porque é toda a estrutura. Tá aí, alunos, ó. Essa é a fórmula, vou escrever aqui bonitinho, ó. É a fórmula M2SO4 3, é a fórmula do elemento metálico M com o sulfato SO4-2, né? De acordo com as tabelas de cátions e ânions, que é a fórmula molecular do composto formado entre esses dois, isso aqui é praticamente uma substância, né? Praticamente um íon, um composto, né? Aqui é um elemento, porque ele é um só, ele é único, tá? Mas entre esses dois aqui, esses dois
íons, né, vamos dizer assim. Esses dois íons, a fórmula molecular formada entre eles, M2SO4, 3, entre parênteses. Beleza? Fechou? Fechou nada. Agora nós vamos vir com o exercício 3 e vou ler, né? Vou pagar aquela parte lá que nós vamos usar aquele espaço para poder estar resolvendo o 3. Então a gente vai fazer uma leitura e utilizar aquele espaço ali para fazer o exercício número 3, ok? Então, né, vamos fazer uma leitura, exercício também de segunda fase, não tem teste, não dá para chutar, tem que escrever mesmo, tá? Tem que saber mesmo o conteúdo. Os ácidos podem ser classificados quando um número de hidrogênios ionizáveis. Perdão, deixa eu ler novamente. Os ácidos podem ser classificados quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Quanto aos números de hidrogênio ionizáveis. O ácido hipofosforoso, H3PO2, apresenta fórmula estrutural, olha lá, a fórmula estrutural plana do hipofosforoso, tá aqui, ó, correto? Aí ele pergunta, quantos hidrogênios ionizáveis há no ácido? O alunos, amigos, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você deve estar perguntando, professor, e essa classificação aí quanto ao hidrogênio ionizável? O senhor classificou quanto à presença ou não do oxigênio? O senhor falou que tinha hidrácidos e oxiácidos. Hidrácidos sem oxigênio, oxiácidos com oxigênio na molécula. E essa classificação contra o hidrogênio ionizável? É uma classificação que não tem aparecido muito nos livros didáticos modernos, convencionais, tá? Assim, não sei se a química de uns anos para cá está se tornando irrelevante, não tem caído nos vestibulares esse modelo de classificação, mas eu vou falar para vocês. Quando um ácido tem um hidrogênio ionizável, ele é chamado de monoácido. Quando ele apresenta dois hidrogênios ionizáveis, ele é um diácido. Quando ele apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, que é o caso do H3PO4, ele é um triácido. E assim sucessivamente, tetrácido, pentácido e assim sucessivamente. Correto? Então, esse ácido, aqui ele não está pedindo para você classificar isso, ele só está dizendo que existe uma classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Ele está perguntando para você quantos hidrogênios ionizáveis existe na molécula desse ácido. Bom, estudante, aluno, quem é o hidrogênio ionizável da molécula? Lembra que eu falei para vocês? Eu tenho esse ácido, a fórmula dele, é H3PO2, mas ele não tem 3 hidrogênios ionizáveis, não é? Por quê, professor? Ele só tem um. Porque o hidrogênio ionizável é aquele que está ligado ao elemento mais eletronegativo da molécula, no caso o oxigênio. Certo? Esse aqui e esse aqui não são ionizáveis. Ô professor, então quer dizer que se eu jogar na água, esse aqui ele vai ionizar só um, os outros dois vão ficar acoplados ali na molécula. Então ele apresenta apenas um hidrogênio ionizável. Né? Então aqui, ó, respondendo a pergunta do exercício, letra A, eu vou dizer quantos hidrogênios ionizáveis? Um hidrogênio, só isso, gente, ó, ionizado. Você vai escrever a molécula, tá? Escreve a molécula aqui bonitinho. Esse aqui é para dar resposta para o exercício, caso você esteja no vestibular de segunda fase e esteja respondendo. Escreva, não é? E aí você circula ele. Se ele pedisse, justifique sua resposta, você vai dizer que o hidrogênio ionizável é aquele que está ligado ao elemento mais eletronegativo, no caso o oxigênio. Tá certo? Nos oxiácidos. Entenderam? Aí nos hidrácidos, professor, nos hidrácidos não tem como. Porque, por exemplo, se eu pegar, não tem como, o hidrogênio já é ionizável. Porque, por exemplo, se eu pegar o H2S, ó, o hidrogênio só está ligado ao S, o mais eletronegativo da tabela é o E, o próprio S. Agora aqui eu tenho 3 elementos, ó, hidrogênio, fósforo e oxigênio, correto? Hidrogênio, fósforo e oxigênio. Quem é o mais eletronegativo? É o oxigênio. Então todos
os hidrogênios que tiver acoplado, né, ligados, perdão, ao oxigênio, são ionizáveis, os demais não. No caso aqui eu tenho 2, não. Então isso aí são as exceções da regra, né? A gente vê uma molécula com 3 hidrogênios ali, ó, H3PO, H3PO2 no caso, a gente pode acreditar que os 3 hidrogênios são ionizáveis, não são, apenas um, tá certo? Então você circula ali e responde dessa tal maneira. Se ele pedir justificativa, justifica que o hidrogênio ionizável é aquele que está ligado ao elemento mais eletronegativo do composto. Maravilha? Fechou. Escreva a equação de neutralização com o NOH. Eu vou pegar esse ácido e vou fazer a neutralização dele com a base NaOH. Opa! Aí agora eu tenho que tomar algum cuidado, eu tenho que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque para neutralizar ácido, eu preciso de uma base. A base está lá, NaOH. Né? Então a reação minha vai ficar H3PO2 mais NaOH. Entretanto, eu não vou poder trocar aqui todos os H daqui, ó. Sair todos os H daqui. Dessa estrutura só vai sair um H, que é exatamente o hidrogênio ionizável. Porque o hidrogênio ionizável é ele que dá o caráter ácido na molécula. Entendeu? Então, é ele que vai dar o caráter ácido. Essa molécula só é ácido por causa desse hidrogênio. Se eu tirar esse hidrogênio, pronto, ela não é mais ácido. Ela pode ter o H aqui, mas ela não é ácido, porque esse hidrogênio não é ionizável. Percebe? Então aquela coisa que eu falei, olha, tudo que tem H na frente é ácido, nem tudo, tá? Nem tudo, toda regra, na química toda regra tem uma exceção, já tinha dito para vocês na primeira aula, e a gente tem que ressaltar para vocês essas exceções a regras, e por isso que eu coloquei esse exercício, tá? Então numa forma estrutural plana, o ionizável é o que dá o caráter ácido, saindo ele, acabou, correto? Perdão. Então, professor, vamos lá, vamos fazer a reação. Ó, H2O. Quem é o H2O? É o OH daqui mais um H daqui, ó. Vai vir para cá. Ué, então o Na vai entrar no lugar só de um H, vai ficar NaH2PO2. Tá aí. Tá vendo? Os dois ficou lá, ó. Não são ionizáveis, não reage. Vamos balancear, professor? Vamos? Quantos só tem aqui? Aqui tem um, aqui tem um. Vamos lá, 1P, 1P. Quantos hidrogênio? 3 mais 1 aqui, 4. 2 mais 2 aqui, 4. Oxigênio, 1 mais 2 aqui, 3. 2 mais 1 aqui, 3. Está balanceado, 1 para 1, ó. É todo mundo 1 aqui, ó. 1 mol desse aqui, mais 1 mol desse, mais formando 1 mol desse, 1 mol desse. Todo mundo com 1 aí, ó. 1 mol de cada. Maravilha. Ô, professor, e se eu fosse dar um nome para isso aqui? Próxima aula, nós vamos fazer a nomenclatura dos sais, né? Nós vamos fazer mais reações de neutralização, neutralização parcial do ácido, neutralização parcial da base, fazendo um conceito sobre sal, né? Dando os conceitos de sal, e a gente vai fazer essas nomenclaturas. Mas vamos pegar aqui, ó. Eu não tenho hipofosforoso, oso vira ito, lembra da aula passada? Então eu vou ter o hipofosfito de sódio. Isso é, se eu não tivesse o hidrogênio. Mas eu tenho o hidrogênio aqui, ó. Então vai ficar hidrogênio hipofosfito de sódio. Ah, anota aí. Hidrogênio hipofosfito de sódio. Próximas aulas nós vamos falar sobre as nomenclaturas dos sais, porque esse aqui é um sal hidrogenado, ó. Tá? É um sal hidrogenado. A gente vai falar sobre a nomenclatura dos sais e aí você vai poder dar esses nomes aí, decorar, né? Memorizar, a gente se relacionar, tá? Com esses nomes aí. Para com essa coisa de decorar. Alunos, dê um like nos nossos vídeos, compartilhe com os colegas, tá certo? As nossas videoaulas e sugestões serão bem-vindas, tá? E toca o sininho para receber as nossas notificações. Nosso canal está chegando quase ao número de 100 aulas.
E se Deus quiser, esse ano a gente vai completar a meta de 150 aulas, sendo 50 de cada uma das disciplinas e os vídeos da inteligência. Já estamos elaborando e vamos mandar brasa aí para vocês no canal. Eu vou fazer um vídeo aqui só de lançamento desses conceitos aí para vocês se tornarem inteligentes, aprender consigo mesmo, aprender a ser autodidatas e depender cada vez menos do mundo aí fora, do mundo externo, ok? Um forte abraço e te vejo no futuro. Até lá!